E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo. Opa, preparadíssima. Sei que o tema de hoje pode parecer meio indigesto finanças do governo brasileiro. Relaxa. A gente vai te guiar por esse labirinto de números e você vai sair daqui craque. É isso aí, vai poder impressionar até os economistas no próximo churrasco. Falando em guia, para nortear nosso mergulho de hoje, a gente tem um relatório fresquinho. Fresquinho saído do forno. É o Estatísticas Fiscais do Banco Central, divulgado dia 11 de novembro. Um raio-x completo das contas públicas. É isso aí. E a gente vai dissecar esse relatório para entender o que tá rolando com o dinheiro do país. Spoiler alert, a coisa tá pegando. O Brasil tá no vermelho. Faz 6 meses já. Pois é. Em julho, o déficit nominal bateu a marca de 1.198 trilhão. Uau. Oh. Mas calma, a gente vai explicar direitinho o que isso significa. E mais importante, o que isso impacta na sua vida. Antes de começarmos a desvendar os números, Bora lá. precisamos entender a diferença entre déficit nominal e déficit primário. Essa diferença é crucial. Me explica isso melhor. Beleza. Pensa na sua conta bancária no fim do mês. Certo. O saldo negativo incluindo os juros do cartão. Ah, tá. Esse é o déficit nominal. Entendi. Já o déficit primário seria o saldo negativo sem contar os juros. Tipo, quanto eu gastei de fato, sem contar os juros. Exatamente. Então o déficit nominal mostra um panorama mais completo da saúde financeira. Isso. Porque leva em conta o peso da dívida pública. É como se a gente olhasse não só para os gastos. Isso. Mas também por quanto se paga de juros. Certo. E no caso do Brasil, essa conta tá bem alta. Tá sim. Mas o relatório não para por aí. Ele também mostra como esse rombo impacta diferentes áreas do governo. Tipo, O central, os regionais e até as empresas estatais. caramba. E por falar em contas altas, o relatório também destaca a alta da Selic. É verdade. O Banco Central aumentou a taxa para 11,25% para tentar contar a inflação. Mas isso não acaba tornando a dívida pública ainda mais cara. É aí que mora o problema. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Entendi. Você até controlar as chamas. A inflação. Mas corre o risco de incendiar a casa toda a economia. Decisão delicada, com certeza. Total. É preciso encontrar um equilíbrio. Mas me fala. Em meio a tantos números preocupantes, tem alguma notícia boa desse relatório? Deixa eu ver. Olha, apesar do cenário geral ser desafiador, o déficit nominal teve uma leve queda de agosto para setembro. Sério? Pode ser um sinal de que as coisas estão começando a se ajustar. Que bom. Mas ainda é cedo para comemorar, né? Vamos acompanhar de perto para ver se essa tendência se mantém. Beleza? E a dívida pública? Como é que ela tá? O relatório também traz dados importantes sobre isso. A dívida bruta do governo geral, a famosa DBGG, Que inclui todas as dívidas do governo. isso chegou a 78,3% do PIB em setembro. Caramba. Isso significa que para cada 100 reais que o Brasil produz, 78 reais estão comprometidos com o pagamento da dívida. Exatamente. E essa dívida aumentou durante o governo Lula, né? Sim, o relatório mostra que a DBGG cresceu 6,6 pontos percentuais desde o início do governo Lula. E qual o motivo? Provavelmente por causa dos investimentos em programas sociais e medidas para estimular a economia. Entendi. É um ponto importante para a gente refletir. Qual o equilíbrio entre investimento social e saúde fiscal? Sem dúvida, uma pergunta crucial. E diz uma coisa. Como essa dívida impacta a vida do brasileiro comum? Tipo eu e você. Ótima pergunta. Uma dívida alta pode levar ao aumento de impostos no futuro. Faz sentido. O governo precisa de dinheiro para pagar as contas. Além disso, o governo pode ter menos recursos para investir em áreas essenciais. Tipo, Saúde, educação e infraestrutura. cruxa. Ou seja, essa dívida gigante acaba impactando diretamente a qualidade de vida da população. Exatamente. Por isso é tão importante a gente entender esse cenário e acompanhar as medidas que o governo está tomando. Pra controlar a dívida e garantir a saúde financeira do país. Isso aí. E falando em medidas, o relatório indica que o governo está de olho em alguns programas sociais para tentar conter os gastos, né? Sim, programas como o Benefício de Prestação Continuada, BPC, o FUNEB, o Seguro-Desemprego e o Abono Salarial estão sendo revisados pela equipe econômica. Nossa! Cortar esses programas pode ter um impacto enorme na vida de milhões de brasileiros. Principalmente os mais vulneráveis. Verdade, é uma decisão complexa e delicada. Total. O governo está num verdadeiro cabo de guerra, tentando equilibrar as contas públicas sem prejudicar a população e a economia do país. É como dar numa corda bamba, né? É, de um lado, a necessidade de controlar os gastos, do outro, a responsabilidade de garantir o bem-estar da população. E aí que entra a importância da gente se informar. Com certeza. Entender os desafios e participar do debate público. Afinal, o futuro do Brasil tem em jogo. Exatamente. E para te ajudar nessa missão,
A gente vai continuar desvendando o relatório do Banco Central. Bora lá, tem muito mais coisa pra gente analisar. E tem mais, viu? O relatório também fala da inflação e como ela impacta as contas públicas. A inflação é tipo um cupim, né? Vai corroendo o nosso dinheiro. É, exatamente. E o relatório faz um ajuste usando o IPCA. O Índice de Inflação Oficial do Brasil. Isso. Aí a gente consegue ter uma visão mais realista da situação. E como ficam os números com esse ajuste? Segura essa. O déficit nominal acumulado em 12 meses, ajustado pela inflação, chega a 1.076 trilhão. Mas na prática, o que isso significa? Significa que o governo está gastando muito mais do que arrecada, mesmo considerando a inflação. E isso é ruim? Imagina um barco à deriva. Sei. É a mesma coisa com as contas públicas desequilibradas, podem ter consequências sérias para a economia. Que tipo de consequências? Várias. Aumento da dívida moeda desvalorizada dos juros mais altos e menos investimentos no país. Parece um efeito dominó. E a gente precisa sair dessa enrascada. Mas como? Parece que a gente tá preso num labirinto. Calma. Não precisa se desesperar. Não existe solução mágica. Mas o governo precisa agir. Fazer o quê? Controlar os gastos. Aumentar as receitas e estimular o crescimento da economia. Me dá alguns exemplos. Por exemplo, evitar desperdícios. Investir em áreas estratégicas. Combater a sonegação fiscal. Entendi. Garantir que todo mundo pague impostos. Isso. Simplificar o sistema tributário também ajuda. Facilita a vida de quem paga impostos e incentiva o empreendedorismo. É verdade. A burocracia aqui no Brasil desanima qualquer um. Mas voltando ao relatório, parece que o governo está ciente da gravidade da situação, né? Sim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou um pacote de medidas para conter os gastos. A gente vai ficar de olho para ver o que ele vai propor. Mas e a gente? O que podemos fazer? Primeiro, se informar, como a gente está fazendo aqui hoje. O quê? Entender as finanças públicas. Saber os desafios e as soluções. Exatamente. Informação é poder. Aí a gente pode cobrar medidas eficazes. E participar do debate sobre o futuro do país. Isso aí. E não podemos esquecer da educação financeira. Aprender a administrar nosso próprio dinheiro, né? Sim. Fazer um orçamento, evitar dívidas. Isso contribui para uma economia mais saudável. Tanto pra gente quanto pro país. Com certeza. A economia não é um bicho de 7 cabeças. É só a gente se informar e ter disposição para aprender. E aí, quem sabe até impressionamos os amigos no próximo churrasco falando de finanças públicas. Falando em churrasco, acho que precisamos controlar nosso próprio déficit por aqui. Senão a gente vai comer mais do que o previsto. Mas voltando ao relatório, queria destacar a importância de acompanhar os dados do Estatísticas Fiscais. É uma ferramenta fundamental para entendermos a situação real das contas públicas. Mas seja de cobrar ações do governo. Afinal, é o nosso dinheiro que está em jogo. E você, nosso ouvinte, o que achou de tudo isso? Que medidas você acha que o governo deveria tomar? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber sua visão. Antes de passarmos para o próximo ponto, lembrei de um detalhe importante. A composição da dívida. A gente sempre fala da dívida como se fosse uma coisa só. Mas ela tem várias partes, né? Exatamente. Temos a dívida interna. Que é o que o governo deve aqui dentro do Brasil. Isso, para bancos, empresas, fundos de investimento. E a outra parte? A dívida externa, que é o que o governo deve para credores estrangeiros. Governos de outros países, bancos internacionais, organismos multilaterais. E qual delas é mais preocupante? Depende. A dívida externa é mais sensível às variações cambiais. Tipo a oscilação do real em relação ao dólar. Isso. Se o real se desvaloriza, a dívida em dólar fica mais cara para o Brasil pagar. É como se a gente tivesse uma dívida em reais, mas de repente ela virasse uma dívida em dólar. Exatamente. A dívida externa é mais imprevisível, mas a interna também tem seus perigos. Quais? O governo precisa equilibrar o pagamento da dívida com os investimentos. Em áreas como saúde, educação, infraestrutura. É um jogo de xadrez. Com certeza. Onde cada movimento precisa ser bem calculado. Para evitar um checkmate nas contas públicas. Exatamente. Mas além da origem, outro fator importante é o prazo de vencimento. A gente tem a dívida de curto prazo. Que precisa ser paga em menos de 1 ano. E a de longo prazo. Com prazo maior para pagamento. Qual é a mais crítica para o governo? A de curto prazo exige mais cuidado com o caixa do governo. É como se a gente tivesse um monte de contas para pagar no mesmo mês. Isso. Se a dívida vence em um período curto, o governo precisa ter dinheiro para honrar os compromissos. Entendi. E a dívida de longo prazo? Ela dá mais tempo para o governo se organizar. Mas os juros costumam ser mais altos. Aumentando o custo total da dívida. Então não tem uma resposta fácil para a pergunta qual dívida é mais preocupante. A gente precisa analisar tudo. A origem, os prazos, os juros, a taxa de câmbio. E a capacidade de pagamento do governo. É um quebra-cabeça. Com certeza.
Mas o importante é entendermos que a dívida pública é crucial para a saúde financeira do país. E a gente, como cidadão, precisa acompanhar de perto, E cobrar medidas responsáveis. para garantir que a dívida seja sustentável e não comprometa o futuro do país. Ninguém quer deixar uma herança de dívidas para as próximas gerações. Exatamente. Precisamos pensar no futuro no longo prazo. E para isso, a dívida pública precisa estar sob controle. É isso aí. A gente precisa ficar de olho, participar do debate e exigir transparência dos nossos governantes. Afinal, é o nosso dinheiro que está em jogo. E o futuro do Brasil também. É verdade, a gente sempre fala da dívida como se fosse um monstro só, mas ela tem várias faces, né? Várias. E a gente precisa entender cada uma delas para ter uma visão mais completa do problema. Exatamente. Por exemplo, você sabe o que é dívida interna. Me explica melhor. A dívida interna é o que o governo deve para credores aqui dentro do Brasil. Tipo, Bancos, empresas, Tá. fundos de investimento. a dívida externa. Essa o governo deve para credores estrangeiros. Governos de outros países. Isso, bancos internacionais, organismos multilaterais. Entendi. E qual dessas dívidas é mais perigosa? Depende, a dívida externa é mais sensível às variações cambiais. A famosa alta do dólar. Exatamente. Se o real se desvaloriza, a dívida em dólar fica mais cara. É como se a gente tivesse uma dívida em reais, mas de repente ela virasse uma dívida em dólar. É isso aí. A dívida externa é mais imprevisível, mas a interna também tem seus riscos. Tipo, O governo precisa equilibrar o pagamento da dívida com os investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. isso é um Eu- desafio e tanto. Parece um jogo de xadrez. Onde cada movimento precisa ser bem pensado para não levar um checkmate. E além da origem da dívida, o que mais a gente precisa analisar? O prazo de vencimento. Ah, tá. A gente tem a dívida de curto prazo, né? Que precisa ser paga logo. Em menos de um ano e a de longo prazo, com um prazo maior. E qual delas é mais urgente para o governo? A de curto prazo exige uma gestão mais cuidadosa do caixa. É como se a gente tivesse um monte de boletos para pagar no mesmo mês. Se uma grande parte da dívida vence em período curto, o governo precisa ter dinheiro em caixa para pagar. Entendi. E a dívida de longo prazo? Ela dá mais tempo para o governo se organizar. Mas os juros costumam ser mais altos. Aumentando o custo total da dívida. Exatamente. Então não tem uma resposta única para perguntar qual dívida é mais preocupante. A gente precisa analisar tudo. E A origem, os prazos, os juros, a taxa de câmbio. E a capacidade de pagamento do governo. É um quebra-cabeça e tanto. Mas o importante é entender que a dívida pública impacta diretamente a saúde financeira do país. E a gente, como cidadão, precisa acompanhar de perto tudo isso Cobrar medidas responsáveis do governo, para garantir um futuro sustentável para o país. sem deixar uma herança de dívidas para as próximas gerações. É isso aí. A gente vai ficar de olho, participar do debate e exigir transparência dos nossos governantes. Afinal, o futuro do Brasil também está em jogo. E com essa mensagem importante, a gente encerra mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que você tenha gostado da nossa análise sobre as finanças públicas do Brasil. E que se sinta mais preparado para discutir esse tema tão importante. Lembrando que você encontra o relatório completo no site do Banco Central. Vale a pena conferir. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau!